Oferecimento. Construir ou reformar é mais fácil que você imagina. Constrói materiais e serviços para construção. Planar serviços funerários. Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Visão Net, conectada ao seu mundo. Bom, pessoal, nós vamos falar aqui com a Andréia, né, a secretária de saúde aí do município de Arapoti, para falar de um treinamento que está tendo aqui em Arapoti. Para aquelas pessoas ainda que teimam em não cumprir as regras aí do distanciamento aí do Covid-19, está tendo um treinamento aí para que os profissionais de saúde aqui possam entubar as pessoas aqui no nosso hospital. E para isso foi deslocada uma médica lá da regional, é isso, André? Do hospital regional. Do hospital regional, para passar esse treinamento, e a Andréia vai falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde, Andréia. Obrigado aí por mais uma vez nos atender. Boa tarde, Zé Adão. Boa tarde a todos os ouvintes da VP News. A Terceira Regional de Saúde convocou os municípios de Arapoti, Jaguareí e Vicengés, e veio uma equipe composta por 4 profissionais para fazer um treinamento, para capacitar os profissionais de saúde dos nossos municípios para intubar, para manter um paciente intubado aqui, considerando a dificuldade de leitos para encaminhar pacientes de Covid. Obviamente, o ano passado nós já tivemos um treinamento de urgência e emergência para pacientes de Covid, mas considerando agora essa defasagem de leitos de UTI, essa necessidade de manter pacientes intubados nos hospitais de Arapoti, Jaguareí e Vicengés, a Terceira Regional de Saúde nos ofereceu esse treinamento através desses profissionais que atendem no Hospital Regional, que é a nossa referência para a transferência de pacientes de Covid. A capacitação foi muito produtiva, nós contamos com alguns profissionais médicos de enfermagem do hospital, aqui 18 de dezembro, e eu acredito que isso venha a somar muito no atendimento de vítimas da Covid, de pacientes da Covid, para que a gente não tenha mais vítimas, para que a gente consiga salvar mais vidas. Esse foi o objetivo do treinamento. E esse treinamento aí foi somente hoje? Quantas horas foi? Foi somente hoje. O treinamento iniciou às 8h30 da manhã e por volta do meio-dia ele encerrou. Foram só algumas horas. Eles trouxeram todo o material necessário para a capacitação. Os nossos profissionais já sabem, né, do trabalho, mas eles vieram dar as dicas, os macetes. Entubar o paciente não é uma coisa não é um procedimento muito fácil. Então, eles vieram para reforçar, né, para dar as dicas pela experiência que eles têm por fazer isso com muito mais frequência do que um hospital de pequeno porte. Falando nisso, André, o que você pode falar aí, já que é um novo governo aí, há 2 meses e pouquinho aí, o que você pode falar aí que está sendo feito aí na saúde para o atendimento às pessoas aí? Os treinamentos, tem algum treinamento acontecendo? O que já aconteceu e o que você pretende fazer como secretário de saúde? Nós tivemos algumas capacitações, as unidades de saúde, nós estamos com um programa de educação continuada, nomeamos hoje uma comissão para trabalhar. Nós colocamos representantes da odontologia, da estratégia de saúde da família, do hospital, do materno, do CAPS, para que a gente possa verificar a deficiência que cada serviço de saúde tem, para a gente iniciar esse treinamento. Na atenção básica nós já começamos, né? Já iniciamos isso em algumas unidades. Obviamente que em decorrência da pandemia isso acaba sendo um pouco mais difícil, porque existem situações que a gente não tem como reunir a equipe, existem os incêndios que infelizmente a gente tem que apagar, mas eles estão ocorrendo. A Aline, que é a chefe de divisão de administração em saúde, a Anne, que é a coordenadora de saúde da família, o Marcelo Zanini, o coordenador de odontologia, eles estão rodando as equipes
e estão fazendo um levantamento dos principais problemas para a gente conseguir levantar esses problemas e, em cima deles, capacitar aquilo que as equipes têm de deficiência, de dificuldade no atendimento à população. O hospital teve esse treinamento hoje, nós estamos também buscando algumas capacitações voltadas para o atendimento hospitalar, assim como para os outros serviços de saúde. E voltando um pouquinho aí, fala um pouquinho aí sobre o decreto que foi publicado ontem aí, pelo prefeito aí, Irani. Bom, José Adão, o decreto, na verdade, veio do governo estadual, né? O município acabou editando para ficar mais detalhado. O primeiro decreto que teve, né, que culminou, infelizmente, no fechamento de alguns estabelecimentos, ele ficou muito vago e acabou gerando muitas dúvidas, causando muito transtorno. Então, esse decreto ele é mais maleável, ele não prevê o fechamento, ele prevê algumas restrições para a gente tentar combater, né, a pandemia, tentar diminuir o número de pacientes contaminados, diminuir a transmissão, porque diminuindo a transmissão a gente consegue não ter um colapso do serviço de saúde. O decreto ele permite a reabertura, mantém o toque de recolher, permite a realização de cultos, de eventos religiosos, mas com a capacidade de 30% e até respeitando também o toque de recolher. Permite a consumação nos estabelecimentos até as 20 horas, mas depois das 20 horas tudo tem que estar fechado, sendo permitido somente o delivery até as 23 horas. Então, assim, foi feito um decreto em que a gente tem a retomada das aulas, né? Nós tentamos escrever, tentamos colocar nos anexos, se as pessoas forem olhar, nos anexos tem todas as medidas sanitárias que cada estabelecimento deve cumprir para acabar não tendo problema. Não é uma intenção do município fechar nada, restringir ou impedir que uma pessoa trabalhe, né? A gente sabe que, no nosso caso, no nosso município, o foco não está no comércio, e sim nas aglomerações, nas reuniões. Então, a gente precisa que todo mundo, toda a população nos ajude impedindo, né, evitando esses encontros que, infelizmente, não param. Falando português, claro, né? Nesses encontros, as festinhas de finais de semana, as festinhas nos fundos das casas, enfim, as pessoas estão se prejudicando elas mesmas e parece que não acreditam aí no Covid-19, né? Que o coronavírus está aí. Exatamente. Existe uma resistência muito grande. Algumas pessoas acham que ainda é uma brincadeira, um exagero da mídia, que é algo que a mídia coloca como sendo grave, mas não é, né? Os óbitos estão aí, não é a mídia quem inventa, né? A população precisa se conscientizar, todo mundo precisa trabalhar, né? E para que todo mundo trabalhe em paz, para que isso não volte para o comércio, porque quais são as medidas? É aquilo que eu falo, e eu vou fazer uma comparação que talvez eu seja criticada, mas quando a gente estava num surto de dengue, eu vim aqui, falei também com você, e a gente tinha que, enquanto município, entrar na casa das pessoas para limpar a casa das pessoas, né? Porque tinham focos de Aedes aegypti, né? Além de ter que limpar aquilo que é a obrigação do município, seriam as vias públicas. Na Covid, e quando era um estabelecimento, se o estabelecimento estava com muito foco, muito criador, a vigilância pode ir lá e pode fechar o estabelecimento, mas a casa da pessoa não pode ser interditada. Hoje, infelizmente, quando o governo fica acuado, né, e diz assim, olha, eu preciso de uma atitude, eu preciso fazer alguma coisa. Quem sofre primeiro é o comércio, só que todas as pessoas que fazem festas, que estão nas casas, trabalham em algum lugar também. Então, eu acho que o que está faltando nesse momento é um pouco de consciência da população em entender que a pessoa que está trabalhando, ela não está trabalhando porque ela quer, ela não tem outra opção, ela precisa trabalhar. Mas eu tenho a opção de não fazer uma festa, de não fazer uma aglomeração, de não ter o contato com outras pessoas sem uso de máscara, né? Eu posso até ir a um restaurante, fazer uma refeição, né? Porque às vezes as pessoas não têm tempo ou trabalham muito e tem o dono do estabelecimento que também precisa trabalhar. Mas a festa no domicílio é possível de ser evitada, né? Ninguém ganha dinheiro com a festa dentro da casa, né? É ao contrário. Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. Hoje, não sei se você pode falar, mas
tem quantas pessoas no hospital 18 de dezembro aí com ou suspeita ou aí contaminado pelo Covid? Hoje, assim, eu só tive a informação de manhã agora, eu não vou saber se estão aqui, mas nós tínhamos 2 pacientes, né? Eu não sei se eles já saíram, eu não vou saber responder precisamente. Mas nós ainda estamos, diminuiu, eu não posso dizer que não, nos boletins é notória a diminuição dos casos, das contaminações, mas eu tenho muito medo, porque às vezes diminui e, de repente, a gente vai ver, na outra semana, você vê que fez um boom novamente. Hoje, em conversa com a Márcia, que é da Vigilância Epidemiológica, ela me passou que houve uma diminuição de procura para o centro de referência, se comparado às semanas anteriores. Então, significa que as medidas, algum efeito elas resultaram, mas eu não acredito que seja as medidas somente o fechamento. Eu acho que as fiscalizações, o fato a polícia veio com mais frequência, né? Tivemos mais viaturas, tivemos ações em interdições de festas, de eventos. Então, assim, eu quero também que a população compreenda que não significa que fechou e é isso e vai fechar de novo. Não é essa a intenção. Ninguém quer cercear o direito de outras pessoas trabalharem. Não é esse o objetivo do momento, né? É realmente impedir as festas, as aglomerações. Mais alguma coisa que você queira deixar aí para a população, que você queira pedir hoje, com toda essa situação que nós estamos vivendo? Na verdade, tem que pedir para a população que entenda a situação que nós estamos vivendo, não em Arapoti, mas no Brasil inteiro. Eu gostaria de pedir para que a população se conscientizasse, acreditasse, pensasse mais no próximo. Às vezes a pessoa vai numa festa, é jovem, é adolescente, mas às vezes não pensa no familiar, que às vezes ela pode se contaminar, ela não ter nenhum sintoma mais grave, mas acabar contaminando seu pai, sua mãe, seus avós, e para eles ser algo que pode levar ao óbito, né? Pode ser fatal. Então, eu gostaria de pedir para que as pessoas se conscientizassem, para que as pessoas se preocupassem, para que as pessoas acreditassem que nós estamos numa pandemia que ela ainda não acabou. E que tivessem um pouco mais de paciência, porque nós vamos vencer, né? Vai chegar um dia que eu vou poder estar aqui dizendo que há tantos dias não temos nenhum caso de Covid, ou nenhum caso grave, nenhuma transferência, mas isso ainda não chegou, ainda não é o momento. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente a toda a população de Arapoti que se cuidasse e que pensasse mais no próximo e que cuidasse do próximo. Então tá aí. Obrigado, Andréa.